o governo já se movimenta para o próximo grande desafio, a reforma tributária. O Jornal das 10 ouviu especialistas e eles são unânimes. O crescimento do Brasil passa pela simplificação dos impostos. Reportagem de Rosana Cerqueira. Um sistema complexo, caro e injusto. Os motivos parecem suficientes para o país realizar uma reforma tributária. Mas ano após ano, várias propostas são debatidas e nada avança. É um inferno para produzir, é um inferno para consumir, é um inferno para exportar, né? E não tenha dúvida, muito do que o Brasil sofre hoje de estagnação se deve ao caos tributário, particularmente a tributação do consumo. O nosso sistema tributário tem uma forte propensão a tributar o consumo. Então, ele prefere o consumo. Todo sistema tributário que vai em cima do consumo, ele é injusto por si. Você tributa o consumo e não tributa adequadamente a renda. Então, você aumenta a desigualdade. Mais de 2 trilhões de reais, 33,5% do produto interno bruto. Esse é o peso dos impostos na economia do país. Além disso, a complexidade tributária obriga as empresas a terem departamentos inteiros só para ficarem em dia com o fisco. De acordo com o Banco Mundial, uma empresa no Brasil gasta quase 2.000 horas por ano com a burocracia dos impostos. Na Argentina, são um pouco mais de 300 e na Índia, 175 horas. No comércio eletrônico, a situação é ainda pior. Esta empresa entrega presentes em todo o país. As flores são isentas de ICMS, o imposto estadual sobre a circulação de mercadorias. Mas todos os outros produtos pagam. E como existem alíquotas diferentes para cada artigo em cada estado do Brasil, dá para imaginar a confusão. Por exemplo, eu fiz uma venda de um produto de R$100 aqui em São Paulo para o Rio de Janeiro. O consumidor final está no Rio de Janeiro. A alíquota de São Paulo é 18% de ICMS e no Rio de Janeiro é 12% de ICMS. Como o consumidor no Rio está comprando de outro estado, o Rio fica sem arrecadação de tributo daquela compra. Então, o que a legislação fez? Criou o DIFAL, que é a abreviatura de diferencial de alíquota. Então, é 18% em São Paulo, 12% no Rio. Sobre essa nota de R$100, eu recolheria R$18 para São Paulo. E o Rio ficaria sem nada. Então, essa diferença de 18 para 12, que é 6, esse 6 eu recolho para o Rio de Janeiro. Ou seja, uma complicação burocrática imensa. Imensa. E este não é um problema apenas das empresas, é de todos, porque não tem jeito. Essa complexidade tributária sempre é repassada para o preço final dos produtos. Os impostos sobre o consumo são os que mais pesam no nosso bolso e os mais injustos. Para uma pessoa que ganha R$1.000, o peso de uma alíquota de ICMS de 18% sobre uma camisa, por exemplo, é muito maior do que para quem tem uma renda de R$10.000. Proporcionalmente, quem ganha menos acaba pagando mais. Não é à toa que as propostas de reforma falam em unir os tributos que incidem sobre o consumo. ISS, imposto sobre serviços, cobrado pelos municípios, ICMS pelos estados, IPI, PIS e COFINS pelo governo federal. Uma reforma tributária que signifique jogar no lixo da história o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS. E criar um moderno sistema de tributação do consumo pelo valor agregado que é adotado por mais de 160 países. E sobre a ideia do governo federal de criar um imposto sobre todos os pagamentos, ainda existem muitas críticas. A proposta do governo federal cria ou recria a CPMF. Isso é um horror. Né? E qual é a ideia? É criar uma CPMF que eles dizem que é sobre pagamentos. Eu não sei como é que vai fazer isso, né? Eles dão a entender que vão tributar a economia informal. Ninguém no mundo conseguiu isso até hoje, talvez eles vão conseguir. Na época da CPMF, você calculava quantas vezes você tinha que tirar dinheiro e colocar dinheiro e você jogava no preço. Muitas vezes você nem tinha essa cadeia.
mas você já levava para o preço. Então, é inflacionário. Esse imposto é inflacionário e injusto. É uma catástrofe em termos de política fiscal. Gente, o nó de toda reforma, de toda proposta de reforma tributária é resolver a seguinte equação. Todos os envolvidos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, os entes da federação, têm receio de perder receita com as mudanças. Do lado das pessoas físicas e jurídicas, há uma unanimidade. A carga tributária está acima do suportável e não haveria como aumentar impostos. Nada melhor do que se ter um parlamento com 2 casas legislativas, como é o caso, para mediar esse debate. Que o resultado contemple os interesses do nosso imenso Brasil, que são interesses de todos. Agora sim, João Borges. Boa noite, João Borges, para a sua análise econômica. Aí está a reforma tributária. Boa noite, Heraldo. Boa noite a todos. Olha, uma coisa interessante é, no exemplo, entrevistado esse empresário que diz que exporta, que vende para o Rio de Janeiro. Agora, você imagina só no imposto ali, o ICMS, a complicação que é. Isso é o seguinte, ele citou o exemplo de um estado para o outro, mas são 27 os entes da federação. Cada um com a sua legislação própria, cada um com as suas alíquotas. Então, você imagina uma empresa situada num estado que vende para vários estados. Só no ICMS é uma grande complicação, um risco de errar nesses cálculos, ou seja, um custo enorme para calcular o próprio imposto. Então, Heraldo, como você disse, aí chegou a hora de conversar a sério sobre uma reforma tributária. Reforma tributária é o seguinte, há unanimidade sobre a necessidade, na hora de discutir uma grande diferença sobre como fazer. Uma das razões difíceis, você citou aí, o receio de que estados e municípios saiam perdendo nessa redistribuição das receitas, porque é sempre muito difícil calibrar o efeito dessas mudanças. Mas já tem 3 propostas importantes, pelo menos 2, mais a terceira do governo que não conhecemos. Vamos ver a primeira, que já está em tramitação na Câmara dos Deputados, para a gente entender. Então, o novo imposto seria o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que ele seria distribuído entre União, Estados e municípios, mais um imposto seletivo para alguns bens, como, por exemplo, bebidas, cigarro e tudo mais. Ele substituiria IPI, o PIS, COFINS, ICMS e o ISS, que é o Imposto Municipal, Imposto sobre Serviços. A outra proposta que está no Senado Federal, vamos ver, parece um pouco com essa, com uma diferença importante. Ele também cria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, mais o IS, Imposto Seletivo, mas ele seria um imposto federal. Então, mas substituiria mais impostos, IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS, Salário e Educação, CID, ICMS e ISS. Agora, a proposta do governo, que ainda não foi lançada, mas pelo que a gente sabe, seria essa terceira aqui, o chamado Imposto sobre Pagamentos, até que se tenha um nome definitivo, que substituiria os impostos, os tributos federais, IPI, PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e a contribuição sobre a folha salarial. Ou seja, os empresários deixariam de contribuir com a folha salarial, que seria uma cartada, uma ideia para facilitar a geração de emprego. Então, Heraldo, essa discussão vai dar muito trabalho, é muito complexa, mas como você bem disse, chegou a hora de enfrentar o problema. No Poder Legislativo. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu gostaria, não vou fazer pergunta. Vamos lá. Qual é o seu, vamos lá, resumo da semana? João Borges, a Cristiana já estava adiantando aqui. Vamos na economia agora. Da política, mas ela sempre troca uma bola boa na economia. Ela é muito atenta a essas questões, a gente sempre fala sobre isso também. Bom, o resumo da semana, o grande fato aí foi finalmente a liberação, as regras de liberação do FGTS. E tem razão a Cristiana quando ela diz que você conversa com empresários, com economistas, vai vendo os indicadores, então tem sintomas claros aí que a economia está, talvez, já experimentando uma reação. Em grande intensidade, ainda não, uma coisa tímida, mas que já está a caminho, já por efeito da aprovação dessa reforma da Previdência e na expectativa de que outras coisas aconteçam. Para fechar agora, vamos para o que vem por aí, do resumo da semana. O que vem por aí, João Borges, na economia? Que a Cristiana já deu um toquezinho também, a questão da taxa de juros é importante. Quarta-feira tem a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central e a expectativa geral é que a taxa de juros, que está em 6,5%, que já é a mais baixa histórica que já tivemos no período de meta de inflação, vá cair ainda mais. Quanto, ainda não sabemos. Mas é outro empurrão importante nessa direção para criar um pouco de ânimo na economia.